Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Para falar um pouquinho hoje sobre o aumento no preço dos materiais da construção civil e o impacto que isso pode ter também no preço dos imóveis aqui em Ponta Grossa e no Paraná, a gente trouxe dois convidados ao nosso estúdio. O Vitor Hugo Ribeiro Bueno, que é o gerente de compras da Base Forte Materiais de Construção. Correto. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui com vocês hoje, né? Obrigada pela disponibilidade de vir conversar aqui conosco. E também estamos com o Eduardo Consorte, que é o diretor executivo de inteligência imobiliária da Prestes Construtora. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Milena. Bom dia, Vitor. E bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pelo convite, Milena. Imagina. Então, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CIBIC, o preço nos materiais de construção aumentou mais de 20% no período de um ano, isso contando a partir de março. Quais que foram os principais materiais que foram impactados nesse período da pandemia? Quais que tiveram esses maiores aumentos? Bom, para eu que estou assim, mais diretamente voltado ao departamento de compras da empresa, os principais materiais assim, que mais impactaram nós foi o PVC, né, acima de tudo, o cobre, aço, né? Então foram essas matérias-primas aí que tiveram assim aumentos bem expressivos, né, no período de 2020, né, e ainda continuam, né, ainda em 2021. Né? Então esses para mim foram os principais produtos assim que mais, e também madeira, né? Madeira também tem sua escassez e também uma alta bem significativa nos valores. Uhum. Perfeito. Nós, né, na construção, lá no canteiro, no final, percebemos justamente isso, Vitor. Um aumento significativo no aço, né, que é um insumo básico da construção, o PVC, né, então toda a parte de instalações hidráulicas, né, instalações elétricas, né, devido ao cobre. Isso. Enfim, então esses materiais básicos, os principais insumos da construção, tiveram aumentos acima de 60% em muitos casos, né, impactando severamente aí na construção civil. A gente viu que durante a pandemia, diversos tipos de produtos tiveram aumento de preços. É o caso de combustíveis, da própria cotação do dólar. O que principalmente influenciou nesse aumento de preços da construção civil? Na minha opinião, Milena, o que mais influenciou no preço desses materiais da construção civil, digamos assim, o principal fator foi a própria pandemia, né? Onde no início da pandemia, né, houve assim, fechamento de setores de indústrias e etc. Algumas indústrias paralisaram suas atividades, né? E de repente a situação a construção civil começou a se alavancar, né? Então essa escassez, né, do próprio produto, né, com a retomada, né, das construções, né, que algumas pessoas migraram, né, como todos, a maioria sabe, né, dos seus locais de trabalho para as suas casas, né, reformando, melhorando os seus ambientes residenciais para se acomodarem para fazer seus próprios trabalhos, né. A questão do dólar, né, e também o que mais impactou, assim, digamos, é a exportação, né, que também ficou muito aquecida em relação ao valor do dólar, né, porque o empresário que exporta, obviamente, né, muito beneficiado com o valor do dólar nesse patamar que está, né? Então a exportação continua muito aquecida, né? O produto brasileiro se tornou um produto barato, né, em relação a esse valor de dólar, né? Então as exportações também contribuíram muito para a escassez do produto interno, né, e para a elevação do preço, né? É isso mesmo, o Vitor resumiu super bem. O mercado hoje de insumos da construção civil é um mercado global, né? Então tem muito esse impacto. Então as fábricas, né, por todo mundo pararam por um período e a construção civil permaneceu aquecida, né? Então acabou tendo esse descasamento da oferta com a demanda, né? Com isso subiu o valor, né? Hoje a gente já sabe, diversos países, a China, por exemplo, está em amplo crescimento, né? Já fala-se no aumento
um crescimento do PIB lá em 8% esse ano, e é o maior consumidor, né, de concreto, de cimento, de aço no mundo. Então acaba que os produtores, mesmo nacionais, são impactados por essa demanda aí da China muito forte, né? Então todo um cenário realmente global, a pandemia como a grande protagonista aí nessa crise. Correto. Eu queria fazer uma pergunta agora, primeiro para o Vitor e depois para o Eduardo. As lojas de materiais de construção, elas conseguiram fazer o repasse desses aumentos de valores, os repasses integrais, desses aumentos vindos da indústria da construção? Não, nós não conseguimos fazer os repasses integrais, né? Hoje, se você fizer esse repasse integral de toda essa alta que teve, né, da matéria-prima, né, as vendas seriam muito prejudicadas. Então, nós não conseguimos repassar a totalidade dos aumentos, né? Porque você tem que ter um preço médio de mercado, né, para você não ficar fora, para você não ter o teu produto muito caro. Mas nós não conseguimos repassar toda a alta, não. Uhum. Né? Mas uma parte da alta ainda foi repassada, Uma parte da alta integralmente. foi repassada, né, em alguns itens assim, né, mas não na sua totalidade, né, não na íntegra, né. Você tem que ter certos produtos, né, que dentro da construção civil são commodities, né. Um exemplo muito crasso, mas é o tubo de 100 milímetros, né. Se você tiver um preço muito alto, apesar da elevação de todo o PVC que teve, né, você fica fora de mercado, você não consegue vender, né? Além das próprias cerâmicas também, né, que tiveram um avanço devido à alta do gás, alta do dólar, né? Você não consegue, você tem que trazer um preço médio para baixo para você conseguir vender. Então você não consegue repassar toda a alta. E agora para outra ponta, para a construtora, foi repassado esse aumento que a construtora teve na compra de materiais de construção para a venda dos imóveis? Ainda não, Milena, ainda não. A gente represou também, né, esse aumento, a gente segurou esse aumento internamente. As obras que estão no estágio mais acelerado, hoje a Prece tem várias obras, estágio final, estágio mais acelerado, o impacto é menor, né, então a gente já tinha, porventura, negociações, ou já tinha até produtos estocados, né, mesmo, então evitando, né, a gente precisar repassar, mas o que a gente enxerga hoje é que esse repasse será inevitável, né, obras novas, lançamentos, é realmente impraticável a gente trabalhar nos mesmos valores dos imóveis que estavam sendo trabalhados até então, né? Então a gente enxerga que será inevitável esse aumento dos imóveis em algum determinado momento aí nos próximos meses. E aí, considerando esse aumento dos imóveis, a expectativa é que ele possa chegar a quantos por cento? Nós temos estudos hoje, Milena, apontando entre 10% até 20% o aumento no valor dos imóveis, né? Claro que, por exemplo, a Prestes, que atua no segmento econômico, a gente precisa cuidar muito com esse repasse, porque a gente sabe também a situação do cliente, né? O cliente também está sendo impactado pelo aumento do combustível, enfim, de outros itens, né, no seu bolso. Então, será muito difícil para o cliente acompanhar, né, esse aumento. Mas para a manutenção dos empreendimentos, para a manutenção da viabilidade financeira deles, infelizmente, realmente a gente precisará repassar parte desse aumento de custos. Que pode chegar até 20% aqui exatamente, no estado. até 20% no estado, né, em determinados empreendimentos. Então é um aumento super relevante. Considerando os tipos de materiais que tiveram os maiores aumentos nesse período, é possível que se veja uma diferença para um público de construções mais baratas teve um aumento maior do que de construções de alto padrão? Alguma diferenciação assim, por porte de empreendimento? Olha, eu acredito que não, porque como são os insumos básicos, né, da construção civil, a gente costuma chamar a curva ABC, né, são os principais insumos da construção que tiveram maior aumento, acaba afetando todo o mercado. Evidentemente, quando se trabalha com o público de médio e alto padrão, as margens usualmente são um pouco maiores e você consegue assimilar um pouco melhor esse aumento. Já no público econômico, normalmente as construtoras já trabalham com margens realmente muito apertadas, né? A gente deve lembrar também que a gente tem um programa governamental, né, o Casa Verde Amarela, que estabelece limites, inclusive, para a venda do imóvel, né, de acordo com faixa de renda. Então, tudo isso dificulta muito mais o repasse no segmento econômico. Já no segmento médio e alto padrão, é possível encaixar um pouco melhor esse aumento de custos. Correto. Em relação às vendas dos materiais de construção, o senhor comentou que houve um aumento ali de pequenas reformas, de gente que passou a investir mais na própria casa por justamente passar mais tempo em casa durante a pandemia.
A expectativa é que isso continue mesmo com esse aumento de preços ou vocês acreditam que pode dar uma segurada? Bem, Milena, isso é uma opinião formada minha, né, que eu vou expor aqui, né, apesar dos estudos da CBIC, né, ser um órgão bem importante para informações, para essas coletas de dados, né, para a construção civil em geral, mas na minha opinião isso ainda vai permanecer por pelo menos aí uns 6 meses aí, sabe, esse aquecimento nas vendas, né. Nós ainda estamos tendo assim um volume de clientes ainda maior dentro da nossa empresa, né, dentro das lojas. As nossas vendas, nós não podemos assim reclamar. O que nos prejudicou um pouco foi justamente o lockdown, né? Nós tivemos aqui de praticamente 10 dias, 11 dias, né? Que na média de venda diárias aí nós tivemos uma queda de 70%. E no fechamento do mês, isso aí se representou em torno de 35% na queda da venda mês. Se não fosse, né, o lockdown, obviamente por motivos, né, bem justos, nós teríamos um mês assim muito bom. Tanto que o melhor mês de fevereiro que nós tivemos de todos os tempos foi desse ano de 2021 em termos de venda, né, em termos de valor de venda. Foi um dos melhores fevereiros que nós tivemos, né? E do ano passado, de 2020 em si também, né? A partir de abril ali também as vendas foram muito boas, né? Foi um dos melhores anos de venda que nós tivemos, né? Então, por aí você veja a questão da escassez de produto, né? Que está ocorrendo justamente por essa alavancagem, né? E eu acredito que pelo menos em uns 6 meses isso aí ainda vai se perdurar, né? Como diz o próprio Eduardo, né? A Casa Verde, Casa Amarela, né, esses incentivos de financiamento, né, para rendas aí, acho que a partir de R$2.000 até R$7.000, né, com juros a partir de 4,75 ao ano, né. Então se torna muito atrativo para a pessoa construir. E se você comparar hoje a pessoa que começou a construir, digamos aí há 6 meses atrás, 8 meses atrás, há 1 ano, né, se nós projetarmos essa inflação sobre o produto, né, quanto essa pessoa que começou a construir no ano passado já ganhou, né? Então, e agora não vai mudar muito, né? Nesse período ainda, que nós estamos ainda em período de pandemia, né? Nós não temos ainda certeza total de que o coronavírus está extinguido, não, ainda nós não temos, né? Apesar do desemprego, né, elevado, né, que nós estamos tendo aí, mas mesmo assim as pessoas continuam investindo na sua casa, né? Na reforma, no melhoramento da casa, né? Inclusive em 2020 nós vimos esse público, né, da Casa Verde, Casa Amarela, né, dentro da nossa loja assim mais presente, né? Então, e ainda continua, né? Eu acho muito positivo isso, sabe? Para a construção em si, né? E ainda está perdurando, né? Obviamente é uma cortina fechada à frente, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu acredito que vai ser positivo, né? A minha expectativa, eu concordo, Vitor. Acho que o mercado, né, segue aquecido, acho que tanto na compra de insumos, né, no material, tem muitas pessoas reformando, tem muitas pessoas buscando seu novo imóvel. Na Presses também a gente teve, né, todo trimestre a gente vem batendo recorde de vendas, a gente fechou o primeiro TRI agora, com crescimento quase de 15% em relação ao último TRI do ano passado, que já tinha sido bom. Em relação ao primeiro TRI do ano passado, foi mais de 80% do crescimento, então também foi o melhor TRI da história da empresa. Então, as pessoas estão buscando imóveis, elas estão buscando melhorar os seus imóveis, né? Então a demanda realmente continua muito alta. E eu concordo com o Vitor, acho que o cenário de insumos deve se manter o mesmo, não deve ter uma baixa dos insumos nos próximos meses, e também, né, o cenário de busca pelo imóvel, de busca pelos insumos, também deve se manter aquecido. Então é um cenário que o cliente aí precisa cuidar, e eu acho que o que a gente vê assim, quem está buscando imóvel, quem pretende reformar o seu imóvel, acho que o grande recado, né, Vitor, é que faça o quanto antes, porque realmente o cenário é de um cenário muito provável de aumento dos valores, né? E não ter uma baixa aí num curto espaço de tempo.
A gente vem apresentando reportagens, entrevistas desde o ano passado, realmente falando dessas facilidades que a construção civil vinha tendo desde o ano passado, porque ao mesmo tempo que o IGPM, aquele índice que ele incide sobre o aumento do aluguel, ele teve um aumento muito expressivo de quase 30% em um ano, permitindo que os contratos de aluguel subam, tudo isso nesse período. As condições para a construção civil ou para comprar novos imóveis melhoraram muito, né? Por exemplo, os programas de crédito aí do governo. Em relação a essa questão de novos imóveis, quem vai comprar imóvel na planta, quem já comprou, quem já está quase finalizando o pagamento, já está quase entrando no imóvel, qual que deve ser essa diferenciação de aumento de preços? Ele vai ser progressivo, vai impactar mais quem vai comprar daqui 3 meses? Como que é essa relação? Olha, a gente acredita que quem será mais impactado realmente será quem comprará os imóveis dentro de alguns meses, porque realmente, né, como eu falei, será inevitável esse aumento dos valores. Por mais que hoje já esteja, né, o INCC, que é o índice mais utilizado para a construção civil, ele está bastante abaixo do IGPM ou do IPCA, né, que foram os índices mais afetados, mas mesmo o cliente que já comprou ou que está comprando agora, o INCC não está acompanhando exatamente esse aumento dos insumos, né? As construtoras represaram isso e por isso não afetou tanto o valor. Já no futuro vai afetar realmente todo esse valor que foi represado. Então, clientes que compram hoje já assinam seu contrato com a Caixa, né? Também é importante que a partir do momento que está assinado o contrato, aquele valor já está estabelecido, não tem uma correção daquele valor. Então, serão os clientes mais beneficiados realmente, pagarão a melhor condição. A expectativa é que os preços comecem a aumentar a partir de quando, mais ou menos? Para quem está nos assistindo, tem interesse em comprar imóvel, saber a partir de quando vai começar a correr esse risco de aumento? Olha, eu acredito que muito em breve, Milena. Assim, a gente está fazendo diversos estudos, mas a Prestes, por exemplo, para esse ano de 2021, a gente tem 11 lançamentos projetados para todo o Paraná. Já tem um lançamento aí para os próximos 2 meses. E a gente já precisou, nesse lançamento que será feito, readequar os valores, né, para poder lançar ele num valor de venda adequado com o custo da construção. Os imóveis que estão em andamento ainda a gente não precisou fazer esse movimento, mas provavelmente nos próximos meses aí será necessário. Então, acho que o grande recado ao cliente aí é que corra, né? E quem já está pensando no imóvel, antecipe isso, corra, compre o seu insumo ou compre o seu imóvel que vai ter a melhor condição hoje. E para quem está pensando em construir ou reformar por conta própria, o senhor comentou que as lojas também tentaram segurar pelo menos grande parte desses aumentos. Correto. É possível que durante esse ano seja feito esse repasse por conta do aumento que vem sido progressivo? Esses aumentos, na verdade, Milena, eles vão ter que ocorrer, né? Não tem como você ficar represando os aumentos, né? Então, eles estão acontecendo gradativamente, mas eles vão ocorrer. Porque as indústrias, né, da construção civil, esses repasses de alta estão sendo mensais, né? Digamos PVC, aço, né, a linha de metais sanitários, a linha de louças, a linha de cerâmicas. Então, os repasses de aumento estão sendo mensais, principalmente PVC, principalmente aço, principalmente cobre, né? Então, se você pode construir, o meu recado é construa, construa, porque por enquanto as altas delas não vão cessar, elas vão continuar existindo. Então, a pessoa que pode construir, construa, né? Não deixe de construir. Não espere, né? Não deixe de ficar esperando que o aço vai baixar, ficar esperando que o PVC vai baixar, ficar esperando que baixe cimento, que baixe tijolo, né? Que esses produtos nós não temos na loja, né? Tijolo, ferro, areia, nós não trabalhamos, né? A gente começa do PVC ali, tubos e conexões para cima, né? Mas se a pessoa ficar aguardando que baixa, aguardando que esses preços vão cair, olha, menina, num curto prazo eu acredito que isso não vai ocorrer. Sinceramente, não vai ocorrer. Ainda vai perdurar um bom tempo ainda, né? Falando no custo da construção, não no custo da venda, não no preço da venda, né? Mas no custo para construir. Eu sei que é difícil mensurar porque são diversos produtos que têm preços muito voláteis, mas qual que é a média em porcentagem que aumentou nesse período de pandemia? Se for pensar assim numa estimativa geral. Olha, Milena, eu acredito que está, como a gente falou, entre 15% a 20%, né? Depende muito da composição do perfil do produto, enfim. Mas se a gente pensar, né, como o aço, por exemplo, ele subiu mais de 60%. Materiais elétricos e hidráulicos, né, principalmente tubo de PVC, acima de 70%. Esquadrias de madeira, na casa de 80%.
Então, realmente, né, são os insumos básicos, né, são os insumos principais. Evidentemente que a gente tem uma composição no custo de construção entre mão de obra e material, né, e não houve esse aumento no custo da mão de obra. Há sim um aquecimento no mercado, a mão de obra mais qualificada está sendo, né, mais concorrida, tem uma concorrência maior, mas não é um aumento tão significativo. Então, eu diria que na casa entre 15% a 20% hoje, o custo de construção já foi afetado, né, se a gente pensar uma obra se iniciando do zero. Beleza, muito obrigada, Eduardo e Vitor Hugo, pela participação aqui conosco. Obrigado a você, Milena. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer aí conversar com vocês, né? Passar um pouco da nossa experiência, né? Da nossa convivência do dia a dia aí com essas altas de preço aí na construção civil, né? Aproveito a reforçar, né? Quem puder construir, construa, invista seu dinheiro. Porque o que eu tenho a dizer para o público em geral, Milena? Eu já fazem 35 anos que estou na construção civil. Eu nunca vi o preço de imóvel cair ou baixar, ou você sair no prejuízo por causa de imóveis, né? Principalmente moradia familiar, né? Então, se você puder construir, invista no teu imóvel, porque vale a pena, né? Isso não vai parar de crescer, né? Infelizmente, a inflação está aí no nosso Brasil, né? Mais do que presente aí agora, né? E esses preços aí, se voltarem, vão voltar muito pouco, eles não vão retornar ao período lá próximo à pandemia. Não vão retornar, né? Infelizmente, o desemprego está aí, né? Muitas pessoas segurando sua própria renda para alimentação, né? Mas aqueles que podem construir, construam, não deixem de construir, né? Ou reformar, melhorar sua casa, né? Esse é o meu recado, porque não vai parar de ter altas durante um bom período aí. É isso mesmo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Milena. Um prazer sempre estar aqui no DC e conversar com vocês. Obrigado a todos que nos assistiram. E realmente, acho que o grande recado, né, é esse. Acho que quem busca o seu imóvel, ou mesmo quem pensa em investir, né, que faça o quanto antes, que o mercado está aquecido, né, vai ter esse aumento. Então, sem dúvida, quem comprar o imóvel hoje vai ter a melhor condição possível aí nos próximos meses. Então, né, a celeridade aí na compra é fundamental. Novamente, muito obrigada pela participação de vocês e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e você pode continuar acompanhando notícias sobre os aumentos, as diminuições de preços e as principais notícias aqui da região no DC. Até a próxima!